Foi a necessidade que trouxe ao mundo os administradores. A origem de homens e mulheres com competência e visão administrativa deve apontar para os primórdios da existência. Entre proteger-se do frio ou sair em busca da caça, havia uma decisão, uma estratégia, recursos, necessidades, oportunidades, ameaças. A história conhecida da administração, entretanto, tem início depois. Alguns apontam o ano 5 a.C., quando os sumérios estabeleceram um processo de planejamento para melhorar as atividades comerciais. Os chineses, antes de invadirem o mundo com seus produtos, já lançavam regras e princípios de administração, como a Constituição de Shao e as regras de administração pública de Confúcio. O fato é que, pouco a pouco, as sociedades foram moldando a figura do administrador. Cada vez mais eram necessárias pessoas com conhecimentos específicos para gerir instituições, países, empresas e diversos setores públicos e privados. No Brasil, essa necessidade se tornou maior na década de 30, com a industrialização promovida pelo governo Getúlio Vargas. O país deixava de ser exclusivamente agrícola e isso exigia a formação de novos profissionais. Com o objetivo de organizar e promover melhorias na administração pública, em 1938, no governo de Getúlio, é criado o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que 6 anos depois, em 1944, deu origem à Fundação Getúlio Vargas. Instituição criada para realizar estudos no campo da administração e formar pessoal para o exercício da atividade. O ensino da administração amplia-se novamente em 1952, com o surgimento no Rio de Janeiro da Escola Brasileira de Administração Pública e em 1954, com a Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Foram passos decisivos para o crescimento da administração no Brasil, ainda pouco desenvolvida. Para se ter uma ideia, nessa mesma época, os Estados Unidos já formavam 50 mil bacharéis, 4 mil mestres e 100 doutores em administração por ano. Por outro lado, com Pelé em campo, em 1958, o Brasil conquistava seu primeiro título mundial. Brasil campeão do mundo! A Bossa Nova encantava os críticos e uma nova capital federal estava sendo erguida em meio ao Cerrado. Em 1960, Juscelino Kubitschek inaugurava Brasília. Os anos seguintes, porém, são de turbulência. Seu sucessor, Jânio Quadros, renuncia ao cargo. Os militares não aceitam a posse do vice João Goulart e, em 1964, com um golpe de Estado, assumem o poder. Era o início da ditadura no Brasil. Castelo Branco tomava posse como presidente. Com ou sem ditadura, o trabalho dos administradores continuava. O problema é que, se por um lado a administração já era objeto de estudo e trabalho de milhares, no Brasil ainda não era uma profissão regulamentada. Foi então que, em 9 de setembro de 1965, atendendo às reivindicações de trabalhadores, de dirigentes, docentes e formandos dos cursos de administração, Castelo Branco sancionou a Lei 4.769, que regulamentava a profissão de técnico de administração. Nesta mesma lei, são criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais. Nascia, a partir daí, um novo profissional, mas, acima de tudo, uma nova classe.
que 50 anos depois, graças à união e à competência de seus membros, reuniria mais de 360 mil brasileiros. Desde os primeiros anos, a atuação dos conselhos mostrou-se decisiva para o fortalecimento da profissão, exigindo que as organizações públicas e privadas contratassem profissionais habilitados para os cargos administrativos e trabalhando firme pela qualidade dos cursos de formação. Por cierto que aquella vez lo jugó Leónidas, el gran goleador, y está Pelé clavando el gol. Pelé! Se dentro de campo o Brasil conquistava o tricampeonato mundial, fora de campo, de 70 a 77, o Conselho Federal, sem opção, passou a ser dirigido por 3 membros do Ministério do Trabalho. Foram os anos de intervenção do governo militar. Em 1979, de volta às eleições democráticas, o Conselho promove um concurso para a escolha do símbolo da profissão. O número de cursos de administração no país cresce. Antes de 1960, eram apenas 2. Na década de 70, já são 247. Em 1983, são realizados o 3º EMBRA, Encontro Brasileiro de Administradores, e o 1º ENSA, Encontro Sul-Americano de Administradores, marcando o início da internacionalização da profissão. Nesse encontro, resultou a Carta de Porto Alegre, que, por sua vez, deu origem à OLA, Organização Latino-Americana de Administração. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. 21 anos depois do golpe, em 1985, o Brasil em festa assiste ao fim da ditadura militar. Tancredo Neves é eleito democraticamente pelo povo. O que muda prioritariamente no Brasil a partir de 15 de março? Primeiro, a mentalidade. Segundo, o comportamento. Terceiro, o estilo de governo. Quarto, o acatamento a todos os direitos e liberdades democráticas, num espetáculo como esse que nós estamos aqui assistindo, que acho que há 20 anos não se realiza igual no Brasil. Quero falar de uma coisa. Mesmo seu trágico falecimento não impede que o país comemore com orgulho a posse de José Sarney. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Em 1986, os profissionais da administração, que até então recebiam a denominação de técnicos de administração, passam a se chamar administradores. Em 1988, Delmiro Siqueira é escolhido patrono dos administradores. Ayrton Senna, em uma recuperação fantástica, após largar na 17ª posição, vence o Grande Prêmio do Japão e conquista seu primeiro campeonato mundial. Vibra, é a vitória, Ayrton Senna do Brasil! Campeão mundial de 1988! Ayrton Senna do Brasil! Em 1989, como resultado do Fórum Internacional de Administração, a Revista Brasileira de Administração é distribuída pela primeira vez, numa iniciativa dos Conselhos da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Em 2007, o Conselho Federal obtém a certificação ISO 9001, sendo o primeiro conselho certificado do Brasil. É chegado o momento dos administradores assumirem um número maior de postos no setor público. Nosso país precisa de gestores qualificados para se tornar minimamente eficiente e digno da confiança do povo.
O sistema CFA-CRA tem feito sua parte para garantir a qualidade e a valorização da administração e de seus profissionais no Brasil. Os administradores, nós sabemos, estão em constante empenho para manterem-se atualizados e fazerem frente a mundo imprevisível. Mas se um mundo imprevisível contém ameaças, nós sabemos que também apresenta oportunidades. E é assim que vamos continuar nossa caminhada pelos próximos 50 anos. Ainda bem que sempre existem aquelas pessoas que gostam de manter tudo bem organizado, de se planejar com antecedência, ainda mais quando se trata de um grande projeto. Aqueles que fazem questão de procurar sempre o melhor caminho, só para ver que todo aquele esforço vale a pena no final. Ainda bem que há 50 anos existem bons administradores, capazes de fazer de tudo para que tudo ande no azul. Sistema Conselho Federal e Regionais de Administração.